Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O projeto que escolhemos para comentar nesse nosso vídeo, ele saiu numa revista eletrônica Total, número 9, de 1989. Essa revista, conforme vocês podem ver, ela tinha na capa um sequencial de velocidade automática, que nós já comentamos em outro vídeo, né? Mas escolhemos um outro artigo que também foi um sucesso, que nós tínhamos nessa revista, publicamos lá. Naquela época, os projetos a válvula ainda eram atraentes, principalmente quando se tratava de transmissor e amplificador, porque para os amplificadores muita gente ainda acreditava que a válvula dava o melhor som, como até hoje. Tem muita gente que ainda gosta do som de válvula. Eu, pelo menos, gosto do som de válvula, que parece que é mais puro. E os transmissores, porque se você quisesse fazer um transmissor, para obter maior potência, a válvula ainda era a solução, porque não existiam ainda transistores potentes de RF, eles eram muito caros, ainda era uma novidade na indústria de componentes. Assim nós publicamos, naquela época, naquela revista, um transmissor de ondas curtas, valvulado. Eu até hoje tenho um protótipo dele, que é uma versão, inclusive não é o próprio que saiu na revista, mas um aperfeiçoamento posterior, que é bastante semelhante, que ainda funciona, e que nós estamos preparando um vídeo com ele funcionando também. Mas o fato é que esse aqui, ele era telegráfico, aquele que eu mostrei era para microfone, era AM. No telegráfico eu tinha só uma válvula, e uma válvula relativamente potente. Então, se a pessoa fosse um radioamador licenciado, poderia colocar uma antena externa e obter, não se espantem não, alguns milhares de quilômetros de alcance na faixa de radioamadores. Mas precisava ser licenciado. Na versão que eu dei como experimental. Então eu recomendei que não se ligasse uma antena externa para evitar problemas com as autoridades, porque você precisava ter licença. Mas você poderia fazer experimentos, treinar, transmitir a curta distância, treinar telegrafia, se você pretendesse ser um radioamador. E assim o nosso transmissor fez sucesso. Ele dava uma boa potência, você tinha diversas faixas de onda que você poderia utilizar. Esse transmissor, nós demos as bobinas que você poderia utilizar, e é lógico que você poderia, nesse caso, usar esse transmissor como demonstração. Ele até tinha uma característica interessante que a gente vê hoje muita gente falar disso, é que num transmissor valvulado potente, muito potente como esse, em que os sinais eles podem atingir grande intensidade, quando você ligava e aproximava uma lâmpada fluorescente dele, ela acendia pelo campo magnético. E eu várias vezes usei esse transmissor em demonstrações em sala de aula, para mostrar os efeitos da ionização das ondas de rádio, que era muito interessante. Então muita gente, até professores, montaram esse transmissor para fazer essas demonstrações de radiofrequência, né? E é lógico, algumas outras aplicações que eram comuns naquela época e que você até pode encontrar vendo no link aqui na descrição do vídeo o link para a montagem do artigo e, é lógico, a descrição completa do funcionamento desse transmissor. A gente dava o desenho chapeado, né, que era comum naquela época, você ter esse tipo de desenho, né, que ele mostrava o chassis visto por baixo e o chassis visto por cima, e como você deveria fazer a montagem. E era uma montagem trabalhosa, né, porque você teria que pegar um chassis de metal, fazer a furação para colocar os soquetes de válvula, capacitor eletrolítico, capacitor variável para sintonizar a frequência, né? Vocês têm aqui esse capacitor variável que fazia a sintonia do circuito. E ele utilizava uma válvula Pentodo 6AQ5, que chegava a dar alguma coisa em torno de 3 watts, o que era mais do que suficiente para aquilo que a gente queria, né? E como ele era um transmissor telegráfico,
ele tinha um circuito modulador de tom, para não ficar onda contínua pura. Onda contínua é aquele sopro que você recebe no rádio quando você sintoniza uma transmissão telegráfica. Na onda contínua ele dá o bip, ele dá um tom de áudio. Então eu acrescentei um oscilador de áudio com uma lâmpada neon, onde era ligado o manipulador. Então lá que você ia dar os bips, que você ia transmitir. Ponto, traço, né? Por exemplo, ponto, traço é a letra A. Então a gente podia transmitir as mensagens e treinar telegrafia, né? E era muito interessante. 3 pontinhos, letra S, né? Ponto, traço, ponto, letra R. E assim por diante, para que você treine a telegrafia. E o circuito era simples. Era um oscilador Hartley, uma bobina com uma tomada, e havia uma segunda bobina que você poderia eventualmente usar para fazer acoplamento a uma anteninha, ou ligar a antena diretamente através de um capacitor no anodo da válvula. E aí se obtinha o sinal de RF. Eu não recomendava, é lógico, que se pusesse antena grande. Mas se você tivesse um receptorzinho de onda curta, você ia verificar que o sinal chegava a algumas centenas de metros. Então dava para você, por exemplo, fazer demonstrações de como funcionava o telégrafo sem fio na época. Foi tudo muito interessante, um projeto atraente, né, que atraiu os nossos leitores na época, e nós soubemos de muita gente que o montou. Eu mesmo montei, depois eu peguei o mesmo chassis e fiz um aperfeiçoamento para transmitir ele em AM, utilizando uma válvula adicional, que é aquele que vocês estão vendo ali na minha bancada, aqui no meu armário de livros, que eu guardo até hoje. Então vejam que foi um dos projetos que eu fiz, que publiquei na revista Eletrônica Total em 89, e que marcaram época. E até hoje tem gente que me escreve e me fala que gostou do projeto, montou, e alguns daqueles adeptos da válvula, que já naquela época estavam sentindo falta de projetos desse tipo, porque as revistas elas abordavam mais montagens com transistores e com circuitos integrados. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscrevam-se na nossa playlist desse canal, vejam as descrições do vídeo, os links interessantes e aguardem o próximo. Até mais!